Bom dia a todos e todas. Bem-vindos ao webinar de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 da ANEEL Grid. Eu sou Letícia Vidica, jornalista, gerente de conteúdo e apresentadora na CNN Brasil. E hoje eu serei a hostess e mediadora nessa live. Antes de iniciarmos, chamo a atenção de vocês ao nosso aviso legal que está aqui na tela. Aproveito também para apresentá-los ao time da ANEEL Grid que estará aqui conosco nesse webinar, que será composto hoje por Jean Klaumann, CEO, Suzana Salaro, CFO, e Thomas Black, de Relações com Investidores. Iniciaremos a apresentação em instantes e, ao final, após a conclusão, abriremos a sessão de perguntas e respostas. Os senhores poderão enviar perguntas pelo nosso chat. Convido agora o Jean para iniciar a apresentação. Jean, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos e obrigado por conectarem-se conosco hoje. Estamos no 5º mês dessa nova gestão na ANEEL Grid e hoje quero compartilhar com vocês, com maiores detalhes, como avançamos na construção do nosso roadmap de crescimento. Na última apresentação, ressaltei a qualidade dos nossos ativos e que precisávamos destravar o potencial de nosso crescimento com o que temos em mãos. A ANEEL Grid é uma empresa com mais de 23 anos de história e nessa trajetória acumula vários ciclos, vitórias e expansões de operações em diversas frentes de mercado, porte e segmentos de clientes. No primeiro passo, diagnosticamos que havia uma dispersão de foco que nos impedia de explorar de forma mais relevante aquilo que nós fazemos de melhor, entregando soluções para clientes que possuem operações complexas e estão entre os mais reconhecidos no Brasil e no mundo em sua atividade. Identificamos que um plano com menos mercados, menos estratégias, nos confere condições de evoluir os nossos negócios de maneira substancial, sem atrapalhar a nossa ambição. Analisamos o cenário de mercado e as necessidades de ajuste de rota em nossa operação, com clareza do mercado-alvo que queremos desenvolver, onde temos grandes potenciais de crescimento já confirmados pelo nosso histórico de sucesso e dos indicadores que monitoramos para medir a nossa performance. Em conjunto com essa definição de foco, revisitamos o nosso portfólio e estrutura comercial para nos empoderar nessa jornada. Na frente de produtos, vamos avançar nosso portfólio em 3 principais dimensões. A experiência do usuário será evoluída, vamos remodelar algumas de nossas ofertas e forma de implementação, para que, em conjunto com o reforço do nosso time de vendas e de Customer Success, estejamos melhor posicionados para crescer. No passo seguinte, vamos ampliar a nossa capilaridade comercial através do fortalecimento da nossa estratégia de venda indireta, também trazendo capacidades adicionais de implementação e suporte pós-venda aos nossos clientes. E é claro que para a execução de um plano robusto como o que estamos propondo, reforçar e engajar o nosso time é fundamental. Além de um profundo trabalho de engajamento com todo o time atual, avaliação e evolução dos modelos de incentivo e retenção, estamos trabalhando na comunicação intensa com todo o time de nossos objetivos estratégicos, trazendo rito de gestão e velocidade à nossa rotina. Em relação aos reforços do time que estamos buscando, já temos 2 ótimas notícias, como a chegada do Carlos Pereira, nosso novo CTO, e da Suzana Salaro, que vocês vão conhecer melhor daqui a pouco como nossa nova CFO e DRI. Ambos serão de extrema importância para os próximos passos que queremos trilhar, trazendo uma visão nova, de fora para dentro, e enriquecendo a nossa velocidade de melhoria de nossos processos. E em breve, espero anunciar mais reforços para qualificar ainda mais a nossa liderança. O resultado desse trabalho é um plano estratégico conciso e elaborado com muita disciplina, fundamentado em 5 pilares principais. Primeiro, definimos nossos mercados-alvo prioritários, os segmentos de CPG, que é como chamamos bem de consumo, e eletro, que correspondem hoje a cerca de 60% de nossa receita. São mercados que temos história, referência, bom fit e competitividade. E, em nossas análises recentes, encontramos um potencial imenso ainda não explorado, pois aqui falamos de indústrias, distribuidores e varejistas que pertencem a esses segmentos. Para aumentarmos ainda mais a nossa aderência nesses segmentos, definimos como segundo pilar a revitalização do nosso portfólio, priorizando os nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e lançando melhorias, novos módulos e soluções de forma consistente com essa indústria. No terceiro pilar, estamos olhando com muito carinho para a nossa capacidade de retenção. Reorganizamos e melhoramos nossos processos de Customer Success
para estarmos mais próximos de nossos clientes, mitigando riscos de churn e amadurecendo relacionamentos para que utilizem potencialmente todo o nosso portfólio ao longo dos anos. Na frente comercial, estamos fornecendo mais robustez para o nosso time para que, em conjunto com os avanços de portfólio e remodelagem de nossas ofertas, possamos capturar mais oportunidades para crescer nesses segmentos. E, com a estratégia de distribuição, para conseguir replicar o que fazemos internamente com a ajuda de parceiros, vamos ampliar o escopo da atuação dos canais existentes, celebrar novos contratos de parceria com provedoras de ERP e consultorias de tecnologia para que vendam, entreguem e forneçam suporte às soluções da Neogrid em novos clientes e mercados. Com este plano, nosso objetivo é alavancar as operações da Neogrid, expandindo o nosso mercado acionável, adquirindo novos clientes e evoluindo o nosso LTV, da base de receita recorrente e melhorando o processo do que internamente batizamos de VER, vender, entregar e reter. Em conjunto com o plano estratégico de 2022, focamos no engajamento do time para termos ganhos de produtividade e redução de turnover. Estamos avançando na execução de etapas do plano estratégico de forma acelerada e valorizando as acabativas, para que em 2022 possamos concluir a evolução de nossas alavancas de crescimento, o que deve começar a trazer melhores resultados já em 2023, e garantir um futuro crescimento perene e relevante, explorando as benesses de uma companhia que possui elevados níveis de recorrência na sua receita. Agora, gostaria de convidar a Suzana, que está fazendo a sua estreia na divulgação de resultados da Neogrid, para trazer os nossos destaques financeiros. Bom dia, pessoal. Obrigada por conectarem no nosso call de resultados hoje. No segundo trimestre de 2022, a receita líquida foi de R$ 63,5 milhões, um crescimento de 8% ano contra ano, que se traduz num nível de recorrência de 97,4%, uma queda de 1,2 pontos percentuais em relação ao ano passado. No acumulado do primeiro semestre, a receita cresceu 9,6%, chegando a 128,4 milhões e recorrência de 97,1%. Na dinâmica de receita, o trimestre foi impactado por dois fatores. Primeiro, a queda do dólar com a consequente queda da participação da receita gerada por contratos internacionais. Isto é, a receita gerada em dólar, quando traduzida para reais, resulta num montante menor do que resultou no trimestre passado. Segundo, uma combinação menos favorável entre novas vendas e cancelamentos. No início do ano, reduziu a base de receita recorrente. Esse último efeito de queda de base de receita recorrente é interessado pelo plano estratégico que a gente definiu e a gente já está em execução. Olhando a abertura da receita por solução, o grupo de ofertas de Demand Activation representou 46,7% no trimestre, um ganho de 5,4 pontos de representatividade se comparado ao mesmo período do ano passado. Vale lembrar aqui que temos a solução com maior escalabilidade e maiores tickets, além de agregarmos a maior parte das soluções integradas dos M&As que fizemos no grupo. Já as ofertas de integration representam 30,6% no trimestre, uma queda de 5,6 pontos percentuais ano contra ano. Essa redução é relacionada principalmente às ofertas de EDI fiscal, que é um produto mais maduro e com taxa de crescimentos menores. Quando olhamos o EDI mercantil, que é a principal entrada de dados para a plataforma e execução das outras funções, portanto, fundamental para a empresa, não tivemos queda. Finalmente, o grupo de replenishment representou 22,7% da nossa receita no período, praticamente estável quando comparado ao mesmo período do ano passado. Agora, falando um pouquinho de despesas, nossas despesas operacionais chegaram a 52,8% da receita líquida no trimestre, um aumento de 7,3 pontos percentuais. Olhando na comparação semestral, no primeiro semestre de 2022, chegamos a 51,5% das despesas em relação à receita, que foi um aumento de 6,9% em relação ao primeiro semestre de 2021. Aqui, se faz importante destacar que as comparações ano contra ano ficam distorcidas, uma vez que o principal fator de aumento de representatividade em todas as linhas de despesa é a consolidação dos resultados inorgânicos. O que acontece é que no primeiro semestre de 2021, nós havíamos concluído somente a aquisição de uma das empresas da Smarket, enquanto que em 2022 a gente já está consolidando as empresas que foram adquiridas no segundo semestre de 2021.
Portanto, comparações ano contra ano não são diretas. Olhando o EBITDA, o efeito é semelhante, isto é, a gente apresenta efeitos de consolidação dessas empresas de maturidade diferente da maturidade da Neogrid. Com isso, o EBITDA chega no trimestre com uma redução de 47,9%, com um valor de 6,4 milhões e margem de 10,1%. No acumulado de 6 meses de 2022, o EBITDA soma 14,2 milhões, uma queda de 46,6%, ou uma margem de 11,1%. O resultado líquido do segundo trimestre foi negativo em 1,8 milhões, uma redução significativa em relação a 2Q21, representando uma margem líquida de menos 2,8%. Esse resultado também contém efeitos de variação cambial negativa no segundo trimestre, com o impacto de uma maior cotação do dólar na marcação a mercado de mútuo existente entre a Neogrid Informática e a Neogrid North America, além de itens não caixa decorrentes das execuções de M&A que fizemos, que inclui a amortização de mais-valia e ajuste de valor presente dos investimentos. Ao excluir os efeitos não caixa, o lucro líquido caixa foi de 6,1 milhões, representando uma redução de 46,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A geração de caixa operacional no segundo trimestre foi de 1,6 milhões, uma redução de 66%, o que representou 0,2 vezes o EBITDA do período. No trimestre, a geração de caixa apresenta impactos de uma menor margem operacional, os efeitos pontuais nos recebíveis, que acreditamos que iremos regularizar nos próximos períodos. No semestre, a geração de caixa foi de 7,4 milhões, redução de 31% ano contra ano, o que se traduz numa ratio de EBITDA de 0,5 vezes. Ao fim de 2022, a posição de caixa bruta é de 264 milhões e caixa líquido de 193,7. A variação das disponibilidades ao longo do trimestre é função de 3 fatores. Primeiro, o saldo residual captado no IPO ao fim de 2020. Segundo, a geração de recorrente operacional da empresa. E terceiro, a utilização de recursos nos fluxos de pagamento de M&A. Agora, vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Pessoal, como eu havia dito no início da apresentação, a gente recebeu algumas perguntas aqui que o time da Neogrid vai responder agora. Eu tenho uma primeira pergunta que foi enviada pelo André, do time da UBS, e é para o Jean. Jean, poderiam dar mais detalhes dos upgrades que pretendem fazer nos produtos e soluções? Seriam mudanças estruturais nas soluções ou melhorias pontuais para atender melhor um perfil de cliente mais específico? Olá, André, bom dia. Obrigado pela pergunta. Pergunta super oportuna, acho que fala muito com o nosso momento, seja no release anterior, nas interações recentes com investidores, ou na oportunidade hoje de falar um pouco mais sobre o nosso plano, né? A Neogrid, quando fala da sua vocação histórica de atuação em supply chain, é uma possibilidade de muitos caminhos. E, ao longo do tempo, a gente percebeu que soluções como a nossa solução de S&OP, ou de DRP, ou de planejamento de forma genérica, ela é aderente de forma importante em muitas cadeias. Porém, existem especificidades em alguns mercados que fazem toda a diferença. Por exemplo, quando a gente fala de planejamento de demanda para o varejo alimentar, as nossas estatísticas, a nossa base de informação nos mostra que mais da metade do que é vendido em um supermercado no Brasil é vendido de forma promocionada. É o dia do hortifruti, é o dia do açougue, é o dia do setor de vinhos. E planejar demanda de um item promocionado é um grande desafio. Então, uma das features importantes que a gente vai lançar nesse segundo semestre é a evolução da nossa solução de planejamento de demanda para o mercado de CPG, que ganha relevância estratégica agora no nosso go-to-market, para atender especificidades como essa, onde uma solução genérica não vai conseguir atender tão bem como nós atenderemos. Então, esse é o exemplo de feature adicional que aumenta a nossa orientação estratégica para os mercados que a gente elegeu como prioritários, CPG e eletro. Outro tema importante, nós atuamos hoje muito em função das empresas de médio e grande porte. Quando a gente fala de compartilhar insights, compartilhar análises de supply chain, existem mercados menos maduros que a gente ainda não penetrou.
Então, avançar na agenda de UX para que a gente tenha um produto mais democrático, mais inclusivo, é outra oportunidade que a gente começa a endereçar. E, por último, quando a gente fala de capilarizar a nossa frente de vendas, hoje praticamente 90% de tudo que nós vendemos é vendido diretamente pela Neogrid. E numa proposta de evolução do nosso modelo, nós vamos criar um ecossistema de distribuição para que a gente esteja presente como uma oferta natural, uma integração simplificada com os principais RPs no Brasil, tendo uma capilaridade maior de empresas que se dediquem exclusivamente a vender e implementar nossa solução, tirando restrições de crescimento, como é o tema do onboarding de uma solução de ciclo longo como é a nossa. E, naturalmente, os produtos têm que estar prontos para ser vendidos e implementados por terceiros. Então, majoritariamente, a evolução do nosso roadmap ela avança nessas 3 direções. Mais aderência aos nossos mercados-alvo, ou melhor usabilidade para a gente tornar mais democrático o nosso produto nesse mercado endereçável que nós elegemos em CPG e Eletro, e facilitar a venda e implementação a partir de terceiros. Perfeito, Jean. Temos mais uma pergunta para você do time da UBS. Poderia dar mais detalhes sobre o plano de incentivo de longo prazo, aprovado recentemente? Seria esperado alguma diluição para os acionistas atuais? Ótimo, ótima pergunta também. Eu acho que o que a gente fez nesse reset de planejamento nesse início de ano trouxe clareza de alguns desafios operacionais que a Neogrid encarou historicamente no seu crescimento orgânico e uma grande oportunidade de, com mais foco, com mais disciplina de execução, a gente ter a confiança que nós temos de que a gente vai ter uma grande virada nesse jogo. E quando a gente fala do playbook desse processo, o momento em que eu elejo mercados-alvo, naturalmente eu estou elegendo também me tornar mais reativo em outros mercados. A gente vai sofrer um período de ajuste dessa estratégia, colhendo oportunidades e, obviamente, renúncias que nós estamos fazendo. Num segundo momento, quem tem 97% de receita recorrente como nós temos, e ciclo de venda e implementação que não são tão curtos, existe um tempo para que a gente consiga perceber a evolução natural dos indicadores operacionais, influenciando a nossa receita e margem. E tudo que a gente precisa nesse momento é um grande alinhamento do time executivo com esse playbook. Nós temos um projeto de longo prazo e a gente precisa de um time que compra esse projeto, esteja engajado com esse projeto. Então, a revisão do nosso processo de LP trouxe em primeira mão uma questão da não diluição. A gente utilizou ações em tesouraria de um programa de recompra aprovado há algum tempo atrás para que a gente pudesse criar esse novo programa. Segundo, é um programa de longo prazo, um programa de 5 anos, que não oferece liquidez nos primeiros 2 anos, justamente para que a gente tenha uma figura da Suzana, do Pereira, dos executivos que aqui estavam, um alinhamento de que não é uma agenda curtoprazista, e sim uma agenda de trazer consistência de execução, maturidade da nossa operação, para que a gente colha resultados definitivos e sustentáveis ao longo do tempo. Então, essa é a agenda do nosso LP. Temos mais uma pergunta do time da UBS, mas agora para a Suzana. Se pudéssemos dividir o impacto na margem EBITDA entre a operação orgânica e as adquiridas, como é que ficaria essa quebra? Como a gente poderia olhar para a recuperação da margem nos próximos trimestres, Suzana? Obrigada, André. Obrigada, Jalel. Excelente pergunta que dá a oportunidade para a gente falar um pouquinho de como é que está a integração das nossas empresas que a gente adquiriu no passado. Então, o business orgânico, ele tem uma margem, deve ter reportado uma margem nesse trimestre, algo próximo a high teens, ou seja, se a gente excluísse o efeito das empresas adquiridas do resultado e olhasse só o resultado orgânico, nossa margem seria próxima a high teens versus o que a gente reportou, que é próximo a 10%. Qual que é o interessante aqui de a gente quebrar em 2 dinâmicas? A dinâmica do nosso resultado orgânico, ela vai continuar avançando, a gente vai ganhar margem, alavancagem operacional através do crescimento de receita. Então, a gente está confiante na expansão de margem no orgânico. A parte inorgânica das adquiridas, aí é uma questão dupla, né? O que a gente vai ter? 2 efeitos benéficos. Primeiro, é a aceleração do top line das empresas adquiridas através do cross-sell. Então, isso ajuda na alavancagem operacional. Ao mesmo tempo que a gente vai ter uma otimização de custos, né, com a integração de uma série de processos que as empresas faziam sozinhas, a gente está
colocando dentro da NeoGrid, portanto, vai ter uma redução de custo combinada com uma aceleração de receita. Então, tanto orgânico quanto inorgânico, a margem deve expandir e provavelmente o vetor mais forte entre essas duas forças vai ser o inorgânico, dado que a gente vai ter dois fatores contribuindo, aceleração de receita e redução de custo. Ótimo. Temos uma pergunta agora do Victor, do Credit Suisse, para o Jean. Vocês têm alguma estimativa de quando a receita volta a crescer sequencialmente? Oi, Victor, bom dia, obrigado pela pergunta. Victor, a agenda de receita recorrente numa organização, ela é influenciada por alguns vetores, né? Acho que primeiro aquilo que corrói a receita recorrente, que são as suspensões temporárias ou concessões dadas a clientes. Segundo é o churn, né? Seja parcial, seja total. E terceiro, no nosso mercado, que nesse momento vive esse ciclo inflacionário tão pesado, a agenda do não repasse inflacionário em aniversário de contrato. Nessa perspectiva, eu acho que a gente sofreu bastante na virada do ano com alguns eventos pontuais, dentro dessa agenda de tantas frentes de trabalho, mercados que não foram priorizados adequadamente, e a gente tem trabalhado com muita disciplina nessas três frentes e tem colhido uma evolução muito significativa já nesses primeiros meses. No outro lado da receita recorrente, claramente vem a agenda de signing e a agenda de velocidade de ativação. E aqui a gente ainda tem mais oportunidades com ciclo de amadurecimento mais lento. Então, claramente a gente vai ter essa melhora ao longo do ano de 2023. Em que momento exatamente? Eu acho que todas as mudanças que a gente vem executando ainda tem uma amostra de tempo muito pequena para a gente ter a assertividade de forecast que eu gostaria. À medida que a gente amadureça o novo modelo e a gente tem um pouco mais de clareza e consistência na recorrência dessas frentes, a gente deve começar a compartilhar indicadores operacionais para compartilhar a nossa crença de que em que momento do ano a gente começa a entender que são resultados definitivos e que não vão sofrer tanta volatilidade. Perfeito. Nós não temos mais perguntas para essa sessão, então gostaria de agradecer a presença de todos, de todas, agradecer ao time da NeoGrid, Jean, Suzana, Thomas, por mais esse webinar. Muito obrigada a todos e tenham um ótimo dia.